Oliver, quando deveríamos aumentar o tamanho da nossa posição? Quando o risco é baixo ou quando a probabilidade é alta? Oh, essa é uma boa pergunta. A pessoa que está perguntando diz: eu vejo você operar com tamanho pesado quando você vê um risco baixo. Você pode falar mais sobre isso? Sim. Então vamos lá. A pergunta é: o tamanho pode ser determinado pela quantidade da unidade de risco que você está fazendo no seu trade? E a resposta é sim. O meu tamanho não é inteiramente determinado pelo risco, mas é parcialmente. Então deixa eu dar um exemplo disso. Vamos dizer que eu tenho uma perda máxima por trade de $100. Escutem com atenção, traders. Está dentro do meu plano de trade essa regra. Eu não vou perder mais do que $100 em nenhum trade. Isso é parte da minha regra de trade, ok? Como exemplo. Essa operação que eu vou fazer, ela tem um risco de 40 centavos. Então se eu fizer esse trade, o meu stop está em 40 centavos, $40 de perda. Então se eu entrar com 100 ações, eu perco $40. Se eu entrar com 2 ações, eu perco $80. Que ainda está dentro da minha perda máxima de $100 por trade. Ok? Então aí eu faço 200 ações versus 100. Isso me ajuda a determinar qual tamanho eu vou entrar nessa operação. Eu posso entrar com um pouco mais sem perder mais do que minha perda máxima. Então se eu vou perder $100 ou menos com 200 ações, eu tenho um potencial de upside do que com 100 ações no mesmo risco. Então eu faço isso para determinar o tamanho. E outro ponto é, eu tenho uma perda máxima de $100 por trade. Meu risco que eu tenho é de vamos dizer 23 centavos. Um pouquinho abaixo de 25, porque aí é onde vai estar o stop. Nós não determinamos qual é esse risco, o trade que determina. Nesse trade particular, se eu comprar acima da barra e pôr stop embaixo da barra, eu tenho 23 centavos. Aqui eu posso entrar com 4 lotes nessa operação e não passar do meu risco de $100 ou menos. Entende o que eu digo? Então, um trade que você tem um stop de 80 centavos, talvez, você só consiga entrar com 100 ações. O trade que tem 40 centavos, eu posso entrar com 2. Com 200 ações. O trade com 23 centavos, eu posso entrar com 4 lotes. O risco é o mesmo de todos os três, mas o potencial de upside é maior com maior tamanho. Então, sim, eu utilizo a minha unidade de risco para determinar e minha perda máxima por trade para determinar quão grande ou pequeno eu vou entrar. Mas essa não é a única coisa que eu considero também para o tamanho. Eu considero também o potencial de upside, mas não somente o potencial de upside, mas a duração do trade também. Se a duração do meu trade vai ser pouca, meu tamanho aumenta. Então eu vou dar um exemplo. Se eu for segurar a ação por 5 anos, eu vou operar ela com mais leve. Se eu vou operar a ação por 5 minutos, eu posso entrar com muito mais peso. Por quê? Quais são as probabilidades de algo ruim acontecer em 5 anos versus 5 minutos? As probabilidades são exponencialmente mais altas em 5 anos do que algo ruim aconteça em 5 minutos para mim. Então eu preciso entrar com menos tamanho numa operação de 5 anos. Mas 5 minutos me dá uma oportunidade curta de tempo que eu sei que o meteoro não vai bater na Terra, não vai ter nesses 5 minutos o Fed não vai subir as taxas de juros, não vai ter uma guerra, entende o que eu digo? Então o meu ponto é, a duração do tempo também, quanto menos a duração do meu trade, mais seguro é o seu trade. Quanto mais tempo, mais arriscado é o seu trade, de certa forma. Isso não é universal, mas é um conceito geral. Meus traders entendem por quê. Então,
você pega esse conceito e leva a puramente de trading. Se eu for operar essa operação por 2 ou 3 barras, ou seja, eu vou comprar agora e eu acho que a ação vai andar 2 ou 3 barras e eu saio. Isso é um scalping. Compro, tenho 1 barra, 2 barras a favor e saio. Isso é scalping. Ou vendo 1 barra, 2 barras e saio. Esse é um scalping. Essa operação eu posso operar com mais tamanho do que se eu entrar numa operação que eu vou ficar durante 1 hora, 15 minutos, 1 hora, entende? 50 minutos, 1 hora. Então o meu dinheiro fica exposto à possibilidade do perigo mais tempo. Mas o meu ganho potencial também é maior. Então aí eu diminuo o meu tamanho. E diminuindo o tamanho não significa que eu vou fazer menos. Eu posso fazer mais, porque meu horizonte de tempo é maior. Mas por causa que mais coisas podem acontecer durante esse período de tempo, eu também opero com uma mão mais leve. Então temos a duração do tempo e o risco, a duração do trading e o risco do trading como variáveis. E o potencial desse trade. O potencial se o potencial é alto ou baixo, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. Espero que tenha ajudado.